Ouça, meus amigos, hoje a vida me presenteou com uma história incrível, que na verdade eu nunca tinha observado. Uma lição que está na história do Aladim. O Aladim conta a história de um gênio da lâmpada. A história do gênio da lâmpada é muito conhecida por todos, né? Que o gênio fica preso na lâmpada por muitos anos, às vezes 1000 anos, milhares de anos. Até que alguém encontra a lâmpada, esfrega a lâmpada e faz os seus pedidos. Na história do Aladim, o último pedido foi para que o gênio da lâmpada pudesse ser livre. Eu desejo que você seja livre. E essas palavras me pegaram. Eu nunca havia me dado conta de que tinha essa lição tão linda na história do Aladim. E hoje, ouvindo essa história, alguém contou ela para mim. A vida me presenteou com uma outra visão dessa história. Isso me lembrou que Deus nos quer livres. Que o último desejo, o principal desejo de Deus é nos dar liberdade. Ele nos fez livres. E ele até nos deu o seu Filho único para que nós pudéssemos ser livres. Para que nós pudéssemos nos libertar, ter o poder de libertação. O poder de ser livre, livre da morte, livre do pecado, livre da dor, livres, totalmente livres. Então, eu imaginei Deus com a lâmpada dizendo isso para nós. O meu desejo é que você seja livre. A liberdade que nos faz livres. E eu fiquei ponderando muito sobre isso, porque Deus não queria o povo de Israel escravo do Egito. Ele queria eles livres. E ele levantou Moisés para libertar o povo. Ele preparou Moisés desde o nascimento de Moisés, para que ele pudesse cumprir a missão de salvar, de libertar o povo da escravidão. Deus não queria os israelitas escravos. Deus não nos quer escravos. E lendo o Velho Testamento hoje com a minha família, lendo a história do rei Davi, do rei Saul e de outros reis que foram levantados para Israel mais tarde, o Senhor não queria que eles tivessem um rei. Mas o povo quis um rei. E é interessante porque a escritura em Samuel revela os motivos pelos quais Deus não queria que eles tivessem um rei. E através do profeta Samuel, Deus falou para o povo que as filhas deles seriam levadas para servir o rei. Elas seriam cozinheiras, elas seriam padeiras, elas seriam servas do rei. Seus filhos, os seus jumentos, toda a tua casa será servos do rei. E não era isso que Deus queria para o povo de Israel. Deus nunca quis. Tudo que Deus queria é que eles continuassem livres. Livres do peso, do jugo. Livres. Mas eles queriam um rei. E porque eles queriam um rei, Deus deu o rei, que eles tanto queriam. Mas antes de dar o rei, ele disse para eles quais seriam as consequências de ter um rei. E lendo essa escritura lá em Samuel hoje, eu fiquei imaginando como às vezes a gente faz alguns pedidos tolos que nos mantêm escravos. Escravos de um pensamento, escravos de um comportamento, escravos de tradições que nós precisamos quebrar.
Porque Deus, ele nos quer livres, prósperos. Ele nos quer tão livres que ele deu Jesus Cristo para que isso pudesse realmente acontecer. E nessa liberdade que nos faz livres, nós precisamos realmente sintonizar com o universo, sintonizar com o eterno, para ser livres, verdadeiramente livres. Eu vi uma entrevista de um homem muito famoso aqui no meu país, e ele estava trazendo alguns dados, alguns estudos, né? Que os estudos revelavam que quando a pessoa nasce pobre, geralmente ela morre pobre. E que para uma pessoa pobre deixar de ser pobre, levam 9 gerações. Não para mim. Eu não vou esperar 9 gerações. Quando eu vi esse homem falando, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu não vou esperar 9 gerações para tirar a minha geração da pobreza. E eu fiquei pensando nessa matéria, né? Nesses dados. E eu pensei no poder de libertação de Deus. Porque vejam, ele tirou o povo do Egito. Quanto tempo levou para Moisés abrir o mar? A gente acha que foi imediatamente, assim que ele colocou o cajado, né? O mar se abriu, mas não foi assim. Foi um dia, uma noite, e só no outro dia o mar se abriu. Mas ele abriu. Ele abriu. Às vezes as coisas não vêm imediatamente no nosso tempo, mas elas vão acontecer com a nossa fé e com o poder de libertação de Deus. Uma coisa eu sei, eu não vou esperar 9 gerações. E outra coisa eu sei, que por meio do poder da retidão, dos convênios e da fé, Deus pode realizar os mesmos milagres que ele sempre realizou. Sempre realizou. E que por meio do poder dos convênios do templo, nós podemos experimentar o poder de libertar os nossos antepassados. Talvez as 9 gerações que eu preciso libertar não estejam para o futuro. Elas estejam no passado. Talvez seja isso. Eu liberto eles lá e recebo liberdade aqui. Como uma corrente do bem. Como uma corrente de poder sobre gerações antes de mim e depois de mim. Talvez eu preciso curar alguns padrões de escassez que os meus antepassados carregaram durante tanto tempo. Os meus antepassados, eles sofreram limitações de recursos, recursos naturais, água, alimento. E hoje eu posso ser libertada de alguns padrões que talvez eu carrego no meu comportamento, que eu preciso mudar para ser livre nesse aspecto da autossuficiência. Mas Deus nos quer livre em todas as áreas da nossa vida. Ele nos fez livre, ele deu seu filho para que nós pudéssemos continuar livres. E o que ele quer é que nós possamos utilizar esse poder de libertação que está nele. Então, que possamos, ao invés de pedir um rei, possamos adorar o Deus de Israel. Para que possamos, assim, ser verdadeiramente livres. Tem uma música que eu gosto muito.
Eu acho que o nome da cantora é Tiziana, eu não tenho certeza. Mas a música fala: eu quero ser livre. Livre, livre. Eu quero ser livre. E você?